O torcedor do Palmeiras não aguenta mais perder do Flamengo, Abel. Estrearam com vitória, uma vitória de 2-0. O Flamengo fez seu dever de casa, né? Foi lá na altitude, meteu 2-0. Eu fico sempre satisfeito quando ganho. Hoje ganhamos mais uma vez. Salve, salve, grande nação rubro-negra. Galera, segundo a mídia palmeirense, o Flamengo fez o dever de casa, e na altitude, galera. Bom, fica comigo até o final, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos saber o que a mídia palmeirense, né, galera, ela vai falar a respeito dessa grande vitória aí do Flamengo, iniciando a Libertadores em cima do time peruano Cusco por 2-0 com gols de Bruno Henrique e Arrascaeta. Não esquece de compartilhar o vídeo, conferir os créditos na descrição e também ativar o sininho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, galera. Pai aqui que é membro do canal por um ano. Salve, turma do Amendoim. Estávamos jogando com o time misto e até que deu pro gasto. Fizemos 2-0 para não ter tanto chororô. Se Arrascaeta e Jorginho tivessem, seria 5-0 pro Flamengo. André, tá aí o Arrascaeta, fez um gol, né? Entrou no segundo tempo. Acho que foi o segundo tempo que ele entrou, né? Foi, fez o gol. E acabou decidindo o jogo. Você vê, André, quando tem jogador que decide, o Arrascaeta entrou, decidiu, e o Bruno Henrique voltou a jogar bola. Primeiro tempo fez 1-0 e o Arrascaeta entrou e fechou o placar, André. Ele decide, o Arrascaeta, né? Ele pode não estar bem fisicamente, mas quando ele entra, ele resolve, né? Um time bem inferior, o Cusco é um time bem inferior ao do Flamengo. Quer dizer, se você põe qualidade, não tem como, uma hora você vai acabar fazendo o gol. Então vamos ver, domingo, sábado, Flamengo e Fluminense, né? Sábado, 6h30 da tarde. O Fluminense jogou ontem, o Fluminense sai na vantagem, né? O Fluminense jogou ontem, o Fluminense já voltou, o Flamengo foi para altitude, o Flamengo vai chegar mais cansado, apesar dos jogadores titulares terem sido poupados, mas acabaram entrando no segundo tempo, né? E estava 0-0, virou o primeiro tempo 0-0 e teve que pôr alguns jogadores para poder ganhar o jogo do Cusco, né? Então, mas assim, Lugó, jogar bem, ninguém está jogando bem. Então, é uma questão. O Flamengo fez o resultado na altitude. O Flamengo, com certeza, bem provável que vai ser o primeiro do grupo com talvez 100% de aproveitamento. Aí, quando fala assim, o 100% é só assim. Quando você pega um confronto direto, por exemplo, você pega um confronto Palmeiras e Flamengo, é bom você ter feito a melhor campanha, porque você vai jogar o segundo jogo em casa. Mas para o Palmeiras, ultimamente, no Allianz Parque, não tem significado muito fazer melhor campanha, está sendo desclassificado dentro do Allianz Parque. Então, o importante é classificá-lo, Gó. Na Libertadores, o importante é classificar. Também acho. É isso. Eu também, sabe por quê? O ano passado... Foco no brasileiro, hein? O ano passado o Palmeiras foi o primeiro do grupo. Não adiantou nada. E pegou o Flamengo no cruzamento, ficou só na final. Quando era um jogo único fora num campo neutro. Então não adiantou nada. Não valia nada. Então, assim, o fato do Palmeiras ter ficado em primeiro lugar na classificação geral não adiantou nada. Porque a hora que pegou o Flamengo, foi um jogo só e fora de casa. E foi no campo neutro, né? Então não adiantou nada. Então, é relativo, eu quero que o Palmeiras se classifique. Eu não quero se classificar, não quero chegar em primeiro lugar. Eu quero sim ganhar o título e buscar esse tetracampeonato, que vai ser muito complicado, viu? Palmeiras com esses altos e baixos. O que me preocupa no Palmeiras são esses altos e baixos com time fraco. Com time fraco, gente, apareceu oportunidade. Jogador grande. Apareceu oportunidade, ele põe pra dentro do gol. Por exemplo, uma bola daquela do Felipe Anderson, sabe o que me preocupa? É um jogador pequeno. O Felipe Anderson é um jogador de time pequeno. Uma bola que sobra pra ele da maneira que sobrou é pra fazer o gol. E você vê que o jogador é só aquele jogador de mentalidade fraca. Bolas, né? Duas bolas, É jogador de mentalidade fraca, jogador que não decide. É jogador que, a hora que sobrar num clássico contra o Corinthians, contra o Flamengo, ele faz vai gol, conta 4-0 ele mete na gaveta. Conta 4-0 ele vai e mete na gaveta. Aí não adianta. É isso. Aí não adianta. É isso. Não, o que me preocupa, Lugó, é isso. Jogo grande. Assim, vai lá. Não, e eu concordo, assim, eu acho assim, o que me preocupa é o Barranquilla. Fez uma linha de 5, né? Tava difícil de se infiltrar. Mas, pô, é o Júnior Barranquilla, é um time tecnicamente muito inferior, é visível isso em campo. Então, assim, se você tem dificuldades de se infiltrar numa defesa do Júnior Barranquilla, quando enfrentar adversários mais qualificados na Libertadores, então como é que será, né? E aí a solução é finalizar de fora da área, até o Marlon Freitas fez isso muito bem. Mas, assim, o Palmeiras continua com dificuldades na construção
construção ofensiva. Então, os problemas persistem, Lugol. Então, o Palmeiras hoje tem qualidade, tem jogadores que individualmente se sobressaem, mas ainda assim há dificuldade na construção coletiva ali ofensiva do Palmeiras. E isso me preocupa bastante. O campo vai ser desculpa do Abel hoje na entrevista coletiva, com certeza. Vai, o gramado. Com certeza. O Abel sempre tem uma desculpa, isso que me irrita. A gente tá empolgado, o Palmeiras na liderança do Brasileiro, aí começa a Libertadores, começa a perder esse monte de gol. Você fala, será que no jogo decisivo vai acontecer a mesma coisa? Dá andamento aqui com a rapaziada. Rapaziada, vamos deixando o like. Eu quero 5 mil likes hoje e eu quero bater os 127 mil inscritos, hein? Audiência espetacular hoje aqui. E o Marcos André Alves, Cuscó. Lugol, sai fora. Os carros velhos decidindo na altitude. Já na terra de Pablito Escobar, os meninos ficaram atordoados com o cheiro do cannabis. É impressionante, né? Você vê? Não parecia que o Palmeiras estava jogando na altitude hoje? Não parecia o Palmeiras na altitude hoje? Morto, sonolento, precisando de oxigênio. Inacreditável. O Gabriel Baia levaram um gol do Theo... Como é que é o nome do carro? Gutierrez, Lugol. Gutierrez, não? Gutierrez, Levamos que vai fazer, é isso mesmo. Ele é um veterano, tanto é que ele saiu, Lugol, logo no início, né, do segundo tempo, porque nem tem condições físicas para jogar os 2 tempos, mas fez o gol de pênalti. Aliás, nisso a gente pode falar, o Carlos Miguel de um lado, hein, André? E o Theo Gutierrez lá bateu de pegador de pênalti. O Lugol falou que era pegador de pênalti. Ele não foi mal na partida quando acionado, as 2 vezes que foi acionado, mas a questão do pênalti não teve nem chance. Nossa senhora, esse Carlos Miguel, sem brincadeira, gente, olha, tem hora que eu aposto nele, mas ele é tão... Gente, fica... Olha o Carlos Miguel, fica no meio do gol, Carlos Miguel, fica no meio do gol, 2,4 metros, não precisa pular, Carlos Miguel, fica no meio que você... Hoje ele não pegaria... No meio do gol não daria pra pegar o pênalti de hoje, André? No meio do gol ele pegaria, no meio do gol. Essa tem que ser a meta do Palmeiras. De verdade, eu queria mais que o Palmeiras fosse campeão brasileiro do que ficar tentando focar nos 2 campeonatos. Você não acha, André, que o Palmeiras deveria focar no campeonato brasileiro? Eu focaria no brasileiro. Principalmente porque abriu essa quantidade de pontos. Então, é a hora de focar no brasileiro mesmo, porque a Libertadores vai terminar a primeira fase antes da Copa do Mundo. Então, assim, você vai jogar em casa o próximo jogo, ganha o próximo jogo, cria uma gordura. Porque, assim, o Campeonato Brasileiro, se você abrir 8, 10 pontos, terminar o primeiro turno com 8 a 10 pontos na frente, a chance é muito grande de ganhar o título. É muito grande. Fica muito plausível ganhar o título. Agora, cara, você precisa esperar o Vitor Roque e certos jogadores voltarem para jogar. Piquerez, Vitor Roque, Paulinho. Olha quanta gente fora. Né? Piquerez, Vitor Roque e Paulinho, você dá uma outra cara para esse time, principalmente no ataque. Mas, cara, você fica dependendo de jogadores que são indolentes. O Felipe Anderson sabe jogar, mas ele é indolente. O Maurício, então, nem vou falar mais, porque é o troféu maior do bicho preguiça. Ele foge do jogo, Maurício. Foge do jogo. E o Alan, Lugol, esquece. O Alan não quer saber mais de nada. Esquece. O Alan, meu Deus, que jogador. Olha aqui, o que ele virou? Por que acontece? Ele tá pensando no exterior. O que acontece com o Alan, André? Quer ser negociado, né? Tá. Mas assim, não, e é o que o André comentou, André. Ele não vai. Mas com esse futebol, o Alan não vai ser vendido para ninguém. Daqui a pouco ele tá no Taquaritinga, no Novo Horizontino. Porque não. Assim, se esses caras estivessem pensando na seleção, era tudo bem. Tem a Copa do Mundo, eu tô me preservando. Mas não, o Alan não tá em lugar nenhum. Se ele não mostrar futebol no Palmeiras, ele vai morrer no Palmeiras, gente. Ninguém mais vai querer esse cara. Ou você acha que ele pode render alguma coisa? Não dá. Se ele não melhorar seu futebol, ele vai morrer no Palmeiras como reserva ainda, hein? Ele vai ser reserva e vai morrer no banco de reserva desse time do Palmeiras, hein? Esse Alan não tá jogando absolutamente nada, Karina. O que fazer com esse Alan, Karina? Vamos deixando o like, rapaziada. Vou ler todas as mensagens daqui a pouco do Superchat e vou ler também alguns comentários. Vai lá. E hoje não tem nem a desculpa dele ter sido assistente de lateral, né? Porque o Riai pouco desceu, o Riai ajudou muito, ficou muito mais auxiliando na questão defensiva, né? Pouco não desceu. Então o Alan teve muito mais liberdade do que em outros jogos. Então não tem desculpa, Lugol. É outro também que animicamente está muito abaixo. Tem uma ideia isso. E a gente tá trabalhando com hipótese dele voltar e nem sabe se volta quando volta. E como que começo horroroso de Libertadores. Podia ter usado argamassa C3 na perna dele, quem sabe já tinha calcificado esse osso, sei lá.
O André dando dicas pro núcleo de gestão e performance do Palmeiras. Amassar C3, cola tudo, meu amigo. Ia colar o osso dele rapidinho. Super Bonder. Eu vou no tradicional, mete um Super Bonder logo nesse osso e resolve a parada. O José Marbarcelos, vocês desesperados, calma. Aqui vocês não compram VAR, não. Vem com história de VAR, não. VAR, brincadeira. Historinha pra boi dormir, velho. O Gabriel Baia Mengão rumo ao Penta. Quero o nosso freguês na final. André, Arrascaeta hoje, golaço do Arrascaeta. Mas freguês do quê? Eu queria saber que o Palmeiras é freguês do Flamengo no quê? Desde 2017. Não, na história o Palmeiras tem mais... Na história o Palmeiras tem mais vitória que o Flamengo em confronto direto. Tem, isso é verdade. Isso é verdade. Então, é verdade. Mas em 2017 não ganhou no Brasileiro, tá me incomodando. 24 de maio. 24. Não podemos perder pro Flamengo esse ano, cara. É 24 de maio. Daqui 1 mês e meio tem Palmeiras e Flamengo. É ali que vai se decidir o brasileiro. Nós vamos ver que vamos separar os meninos dos homens. É dia 24 de maio, Abel. Paulinho vai estar voando, Abel. Lá, Lugó. O torcedor do Palmeiras não aguenta mais perder do Flamengo, Abel. Tá ouvindo, Abel? Não podemos perder do Flamengo no Brasileiro. Que empate os 2 jogos. Que empate os 2. Mas não pode dar 12 pontos de vantagem pro Flamengo. Porque perder 2 jogos de 6 pontos é simplesmente transferir 12 pontos pro Flamengo. O campeonato brasileiro vai ser decidido no confronto direto. O Palmeiras que abriu aí 8 pontos do Flamengo, com um jogo a mais, não podemos perder para eles. Acaba com essa invencibilidade ou pelo menos empata os 2. Agora, se perder os 2, aí sem brincadeira. Aí manda o Abel embora, manda o Abel lá trabalhar no Botafogo, no Vasco, fazer parceria com a Leila Pereira. Senão não vai dar certo aqui, não. E o Flamengo jogou na altitude de 3.400 metros, velho. Flamengo, os caras levaram pro hotel até um... oxigênio, até capacete de astronauta, eu acho que os caras levaram pra lá. E eles ganharam de 2-0. De 2-0. Eu tava no paralelo ali, tendo algumas informações aí do jogo do Flamengo. Não assisti o jogo na íntegra, porque tava passando o jogo do Palmeiras, mas estrearam com uma ótima vitória. Neto, mas a equipe do Cusco é uma equipe muito fraca. É uma equipe praticamente ali, sei lá, amadora. Mas 3.400 metros de altitude, meus amigos, é cansativo. O Flamengo fez uma força-tarefa para poder se doar fisicamente para essa partida. Estrearam com vitória, uma vitória de 2-0, uma vitória muito boa, uma estreia boa do Flamengo, principalmente se tratando em altitude. As equipes brasileiras tendem a sofrer muito com a altitude, principalmente quando é um nível assim tão elevado, né? A gente tem ali 3.400 metros, não é brincadeira não, é questão fisiológica mesmo. E é isso, pessoal, e é isso. Tá bom? Estreia frustrante aí do Palmeiras, fiquei bem frustrado com o resultado, esperava mais, até pelo que o Palmeiras mostrou no segundo tempo, eu acho que merecia sair ali pelo menos com 2-1, mas lamentavelmente faltou capricho, faltou calma, faltou paciência. É isso. Aí líder do campeonato, mas até quando vai continuar ganhando com esse futebolzinho aí? Esse futebolzinho aí você vai levar ferro uma hora ou outra, cara. Você vai, aí começa a desandar. Infelizmente, cara. Infelizmente. E aí, enquanto que o Flamengo fez seu dever de casa, né? Foi lá na altitude, meteu 2-0 nos caras e definiu, velho. Líder, né? Líder do grupo deles lá, Flamengo, de boa, né, cara? 2-0, gol da Arrascaeta, que eu vi aqui. Eu fiquei assistindo o jogo do Palmeiras e dando uma olhadinha no computador no jogo do Flamengo. Não, sinceramente, não sei falar detalhes de jogo. Eu trazer os números aqui, ó. Pelo jeito não foi tão foda, tão fácil assim não, né? Os caras chutaram 14 vezes e o Flamengo 18. O Flamengo acertou 11 no gol e os caras acertaram 2. O Flamengo ganhou 2-0, então não tem nada o que falar, né? Podia ser feito até mais pelo jeito aqui, né? Posse de bola 6-6, 50-50. Precisão de passe 87 Flamengo, 86 do Cusco. O jogo foi pau a pau pelo jeito, né? Os caras fizeram 11 faltas, velho. E o Flamengo só fez uma. Ô, louco, velho. Que coisa, hein? 11 faltas, o Flamengo só fez uma falta. Olha só o nível do que tá o Flamengo, cara. Vai tomar no cu. Puta, eu fico vendo o jogo do Palmeiras ainda, que essa merda de jogo medíocre, cara. Ai, que coisa chata, morosa, ai, burocrática. Ai, que nojo. Puta que pariu, velho.
2 amarelos para os caras, nem para o Flamengo, 0-0 no vermelho, 5 impedimentos para os caras, a diferença, enquanto o Palmeiras teve um monte de impedimentos, eles também tiveram, eles, né, não nós, e o Flamengo teve 2 impedimentos ainda, 5 escanteios para os caras, 7 para o Flamengo, foi um jogo que parece que foi uma corrida, né, realmente eu percebi que os caras atacaram também e tal, eu vi ali, cara, porque eu tava nervoso com o jogo do Palmeiras, cara, porra, que jogo, velho. Puto, jogo lazarento também, né? Fica perdendo meu tempo. Flamengo aí já começa líder da Libertadores com 3 pontos. Toda a diferença, fora de casa. O Estudiantes, que é talvez o maior rival do Flamengo nesse grupo aí, com 1 ponto, que empatou o seu jogo com o Independiente, né? Que legal aí, o Flamengo já começa bem. E o Palmeiras já começa empatado com todo mundo ali, né? Podia estar em primeiro, né, seu Palmeiras? Podia estar em primeiro. Ah, brincadeira, né, cara? E parabéns pro Flamengo. O Flamengo tem um timaço. Né, o Flamengo hoje ele entrou com o Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Danilo, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, né? Nicolás de la Cruz, Plata, Paquetá, Carrascal e Bruno Henrique. Eu vi o Plata fazendo jogada, ó, o Plata voltou pro time aí, ó. Quem disse que não, que ia tirar ele, né? Bem que o Bapo falou, não tem interesse de negociar, não. Aí, segundo tempo, entrou Léo Ortiz, Luiz Araújo, que fez jogada também, né? Pedro e Arrascaeta. Ó, Arrascaeta no banco, hein? Esse Léo Jardim aí é foda, hein? Meteu a Arrascaeta no banco, Pedro no banco, na Libertadores. Devia estar dando uma treinada também, né? Tá dando uma poupada. Mas daí você consegue, você poupa e ganha, né? Tá bom, né? Agora o Palmeiras não poupou ninguém e tomou no cu. Porque empatou de 1-1. Timinho de bosta lá. Ah, vai te fuder, cara. Ai, que desespero, cara. Meu Deus do céu. Dá um desânimo, cara. Dá um desânimo. Não pode uma coisa dessa, cara. Cara, que falta de raça, que falta de tesão. Eu vou falar a verdade, né? Parabéns pro Flamengo aí. Se deu bem. O Palmeiras começou mal a Libertadores já, né? Puta, já, eu não sei não, esse ano de novo, viu? Não, tô vendo que 2000 estão falando do Palmeiras, estão falando de mal. Ano passado, no começo, todo mundo ficava falando do Palmeiras também, lembra? Ah, porque Palmeiras, porque Belga, que aí tomou no cu, não ganhou nada. Agora esse ano já ganhou o Paulistinho, mas não sei não se vai ganhar uma coisa boa aí. Sei não, viu? O Flamengo venceu. Aliás, o pessoal no Linha de Passe lembrava agora. Historicamente, nos últimos anos, o Flamengo vinha tendo dificuldades nas estreias na Libertadores. Dessa vez venceu bem, 2-0, com 50% de posse de bola, 19 finalizações contra 8 do time cusquenho, 10-2 em finalizações no alvo, grandes chances, uma do Cusco, 2 do Flamengo, que teve 16 ações na área rival contra 8 do time peruano. Vamos ouvir os personagens da partida dessa estreia flamenguista do atual campeão, estreando com vitória. Vamos lá. Muchísimo valor, porque las condiciones, lo sabéis bien que para nosotros no es fácil, pero el equipo hizo un partido consciente, un partido de equipo grande, muy contento por los 3 puntos. ¿Qué mérito le dan a este triunfo el día de hoy? No, muy importante, muy importante, porque hoy logramos rotar un poquito el equipo, un poquito de confianza a algunos jugadores, la temporada es larga, por eso muy importante. ¿Es candidato Flamengo? Sempre. Acho que foi uma vitória que assenta bem ao Flamengo. Em termos gerais fomos a equipa mais ofensiva, aquela que criámos mais situações de gol. Referenciar aqui a importância de jogar na altitude não é fácil. Mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem, eu tive a ler uns pequenos relatórios, em 18 jogos só tinha 5 vitórias na altitude. Por isso gostava de referir aqui a atitude, o empenho dos jogadores, o profissionalismo que eles tiveram na abordagem do jogo. E em relação aos jogadores individualmente, eu acho que hoje foi um dia que podemos dizer que o Níquel fez um bom jogo, mas também o BH fez um bom jogo, o Everton também fez um excelente jogo. E não posso enumerar mais alguns porque acho que a equipa esteve compacta, a equipa valeu pelo seu todo e por todo o seu coletivo, e é assim que tem que ser, independentemente de quem esteja a jogar. Em relação ao Nico, o Nico é um segundo volante, um meia, é um jogador inteligente, sabe os contextos do jogo, é um jogador internacional e com certeza que ele vai nos ajudar sempre que for pedido. Claro, estamos satisfeitos, eu fico sempre satisfeito quando ganho. Hoje ganhamos mais uma vez e pronto, agora é recuperar muito bem
Pena minha que o jogo do Fluminense seja já no sábado. Este pessoal merecia pelo menos mais um dia de recuperação. Nós temos só 48 horas para recuperar, porque no sábado já temos que estar totalmente disponíveis para mais um clássico. Flamengo e Fluminense, tal do Fla-Flu nesse final de semana. O Flamengo precisa da vitória para não deixar o Palmeiras nessa briga que vem sendo constante nos últimos anos se distanciar, mas o Fluminense também quer a mesma coisa, né? Enfim, o Leonardo Jardim poupa jogadores e sai com a vitória, né? O Arrascaeta, por exemplo, entra no segundo tempo, junto com o Pedro, vem a tropa de choque, consegue o segundo gol no finalzinho. Mas numa altitude de 3.400 metros, o time do Cusco nem é tudo isso, mas o Flamengo vinha se complicando contra outras equipes mais ou menos do mesmo nível, né? Então, 3.400 metros de altitude conseguiu superar, né, Elton? A gente tá vendo aí, ó, o Flamengo jogando na altitude com o Conmebol, em torneios da Conmebol. 35% só de aproveitamento, ó. 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, incluindo essa desta quarta-feira. Quer dizer, o Flamengo poupa, sabe jogar, parece que o Leonardo Jardim fez uma estratégia inteligente de não correr absurdamente. Só não avisou o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique parecia que estava jogando na baixitude, seu Elton. Mas sentiu também, né? A gente viu ali ele puxando o ar em alguns momentos, porque realmente é uma atitude bem cruel, né, para jogadores que não estão acostumados. Mas o Flamengo mostrou atitude na altitude. Eu acho que esse trocadilho vale muito, porque foi uma equipe que precisava mostrar um pouco mais de atitude jogando nessa temporada. Eu acho que foi um jogo realmente grande nesse sentido. Porque, sim, a gente tem que colocar em conta que é um adversário mais frágil, mas um adversário que está acostumado a jogar na altitude, jogar nesse campo, um campo também difícil, e uma equipe que se fechou de uma forma, né, no início principalmente, fez um cinturão ali na linha defensiva, na primeira linha defensiva, que criou dificuldades para o Flamengo, que só conseguiu marcar no segundo tempo, né? Então foi um time que precisou abrir essa defesa de todas as maneiras para tentar sair com um resultado melhor. Primeiro tempo até mais equilibrado nessa posse, o Flamengo não foi um time que teve tanto a posse da bola, criou muito mais oportunidades, é verdade, mas foi uma equipe até que entrou numa trocação com o Cusco. No segundo tempo, foi uma equipe não que tenha sido criativa, né, porque fez um gol antes dos 15 minutos do segundo tempo, ali mais ou menos, né, 15 minutos do segundo tempo, o gol do Bruno Henrique, e depois a equipe do Cusco passou a ter mais a bola, o Flamengo passou a controlar mais, fechando os espaços, conseguiu fazer um gol com a Arrascaeta no final, né, pegando esse rebote, fazendo 2-0. Então foi um time que conseguiu ter a posse de bola no primeiro tempo e controlar os espaços no segundo. Foi inteligente para jogar nesse cenário. E aí tem aquela história, né, Edu? Os caras de sempre colocam o jogo debaixo do braço e decidem, né? Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Cusco, né? O Bruno Henrique marcando, o Arrascaeta marcando, aparecendo também o Ayrton Lucas para fazer a assistência, tendo aí jogadores que são mais experientes, né, decidindo. Sistema defensivo com o Léo Pereira e o Danilo. De novo, né, com o Leonardo Jardim, que ele gosta muito disso, ele prega muito isso, um sistema defensivo sólido que sai de campo sem levar gols, e aconteceu isso no jogo de Libertadores. Então acabou sendo um Flamengo dos velhos tempos, o Flamengo do Velho Testamento, né, o time que consegue ter jogadores de qualidade. E eu vou aproveitar também, a gente está vendo o gol do Bruno Henrique, o gol do Bruno Henrique na forma corrida, né? Do que o torcedor viu, o fã de esportes viu, mas a gente vai ver no detalhe agora que o Plata, que começou pela ponta esquerda, jogou pela ponta esquerda, ele começa a jogada do gol e aciona o Ayrton Lucas. Ele vem por dentro, né, e abre o corredor para o Ayrton Lucas cruzar para o Bruno Henrique marcar. Mas o detalhe desse gol é de onde sai o cruzamento. Ele foi muito inteligente, o Ayrton Lucas, porque ele sabe que o Bruno Henrique é um jogador que, quando recebe essa bola que vem de trás, né, ele consegue atacar muito bem essa bola e tirar do goleiro. Porque se ele vai para a linha de fundo e faz o cruzamento para trás, pega, obviamente, o Bruno Henrique de frente para o gol, mas já com a marcação
encaixada, né? Olha como ele vai atacando e os defensores da equipe do Cusco estão de costas. Então ele faz o cruzamento rapidamente, não espera os jogadores se posicionarem, né, para ficar de frente para a bola e diminuir o espaço do Bruno Henrique. Então ele é muito rápido no cruzamento e acaba achando o BH dentro da área, ele que jogou como referência, né? Depois entrou o Pedro, mas jogou como referência nessa partida. Acabou sendo um gol de inteligência do Plata, logicamente de trazer por dentro e abrir o corredor para o Ayrton Lucas, mas principalmente, né, para o lateral esquerdo do Flamengo, Edu, que não precisou ir para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Ele foi muito inteligente em achar o Bruno Henrique do jeito que o Bruno Henrique gosta, né, de frente para o gol, recebendo a bola vindo de trás e aí cabeceando para tirar do goleiro. Como você falou, o Flamengo do Velho Testamento, né, ganhando mais uma vez o Peru. Os 2 campeões da Libertadores em 2019 em Lima, marcando os gols da vitória em Cusco. A gente vai falar já das reclamações, das análises polêmicas de arbitragem, muita gente reclamando que o Flamengo foi beneficiado. Já a gente vai convocar Carlos Eugênio Simon aqui ao Sport Center. Mas só para não perder a deixa, você falou do Plata que teve alguns problemas ali, até tomou uma indireta direta do Leonardo Jardim por comportamento. Quase era expulso. Quase era expulso, né? Quase. E o Paquetá, que precisa de pontos nessa briga para conseguir uma vaga na seleção. 2 jogadores que foram bem nesta quarta-feira, na sua opinião, Elton? Sim. É claro que, olhando a montagem do time, já foi um meio-campo diferente, né? O De La Cruz e o Everton Araújo. Não tinha um Pulgar, não tinha um Jorginho, por exemplo. Jogadores que constroem, fecham muito bem, era um meio-campo mais leve até, com o Everton Araújo e o De La Cruz. Então eles, até para mim, foram melhores nesse jogo do que o Plata e o Paquetá. O Paquetá, de novo, o Paquetá tem oscilado bastante, né? Jogador que teve até muitas oportunidades nessa partida, jogou quase até o final. O Arrascaeta entrou na reta final do jogo e acabou sendo decisivo, né? Sendo o cara que fez o segundo gol. O Paquetá ainda abaixo, muito irregular. Tá tentando encontrar seu espaço nessa equipe, já jogou de segundo volante, já jogou aberto pelo lado, né, jogando mais pela direita. Hoje jogou por dentro porque o Carrascal fez essa função de ponta com o Plata pelo outro lado. O Plata participa do gol, como eu trouxe aqui, né, como a gente viu, mas desse meio campo, Edu, os 2 caras que jogaram mais recuados, do De La Cruz, surpreendentemente, né, é um jogador que viveu aquela questão física na temporada passada. Houve até uma discussão, né, eu não tô como acabado pro futebol, como estão dizendo, que não tinha mais condição de jogar em alto nível. Acabou sendo importante nesse jogo também. Sentiu, assim, a altitude como a maioria sentiu e acabou saindo para a entrada do Léo Ortiz, né? Léo Ortiz que entrou ali. Léo Ortiz já tinha sido utilizado como volante pelo Tite, tem essa característica, né, de ter qualidade, aí jogou um pouquinho ali como na reta final, né, praticamente ali como primeiro volante, muitas vezes terceiro zagueiro, e o Everton Araújo, né, ao lado dele. Esses caras foram os pulmões do meio campo do Flamengo, numa altitude difícil de se jogar. 3.400 metros, realmente não é brincadeira, não. Bom, vamos lá. O Flamengo foi beneficiado pelo VAR? A gente convoca Carlos Simon. Boa noite, amigo. Boa noite, Edu, Elton, a todos que nos acompanham. Na minha opinião, esse tipo de lance teria que ter sido considerado gol. Eu tenho mantido essa opinião, inclusive no Campeonato Brasileiro, porque as linhas são colocadas equivocadamente. E aí acabam anulando este gol que somente o VAR e o semiautomático irá tirar essa dúvida. Para mim, esse tipo de lance deveria ter sido validado. O Plata pisa com as travas da chuteira no tornozelo do adversário. Prática de jogo brusco grave, deveria ter sido expulso. O árbitro teria que ter mostrado o cartão vermelho para o jogador do Flamengo. Tá aí, obrigado, Simon. Então, 2 lances em que o Flamengo teve aí o benefício, né? Foi beneficiado por erros de arbitragem. Eu concordo com o Simon, a linha é muito duvidosa, o lugar ali é muito estranho, muito próximo uma da outra, né? Enfim, quer falar algo sobre isso, Elton? Vamos embora. Bom, acho que a gente tem que ir para o VAR mais moderno, né? A gente está usando o VAR da época da Idade da Pedra. Enquanto não modernizar, vai acontecer isso. É isso, vamos para o intervalo. Rapidinho a gente já volta com mais.
E assim, grande nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um react, com a grande estreia do Flamengo na Libertadores por 2-0 diante do rival Cusco, né, o time do Peru, galera. Deixe nos comentários o que você achou deste vídeo, não esquece de deixar o seu like, é muito bem-vindo. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para receber sempre vídeos na hora que assim a gente jogar um vídeo aqui, vocês vão receber. E também, galera, não esquece de compartilhar também este vídeo. Confere depois os créditos na descrição. E é isso aí. Bom, um abraço a todos, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo, galera.